sejam bem-vindos à nossa 10ª aula, ainda falando sobre a importância da educação física na formação integral dos alunos em um projeto social. Nós estaremos dando continuidade a esse assunto e nos aperfeiçoando em questões de significados, importâncias, correlações. Então, vamos iniciar a nossa aula com o nosso tema Educação Física favorecendo a autoestima. Hoje se fala muito sobre a educação física, que está relacionada à saúde, que está relacionada a bem-estar, que está relacionado à estética, ao corpo em composição, em questões de composição corporal, de formação corporal, de estar esteticamente bem resolvido, de estar esteticamente bem visto pela comunidade, bem visto pelo parceiro, pela família. Então, hoje a educação física ela tem um grande foco na estética, grande foco na saúde. Não é errado a gente falar que a educação física favorece a saúde e a estética, mas não podemos apenas frisar que a educação física é isso. A educação física transmite outras áreas de conhecimento, transmite outras informações que também favorecem o desenvolvimento do homem. Então, a educação física, ela vem favorecendo a autoestima. Com o passar dos anos, a estética tinha um corpo ideal. Então, com o passar dos anos, existia um corpo ideal e a comunidade, principalmente as mulheres, né, a sociedade em si, tentava seguir esses padrões, esse corpo ideal, tentando se encaixar nesse padrão ideal de corpo. Então, a educação física, ela veio de uma maneira, não com este nome, mas ela veio com outras finalidades de aprimorar o corpo com o nome de ginástica. Então, a educação física, ela veio na sociedade para as mulheres, para elas definirem o corpo, para elas manterem a estética, para elas aperfeiçoarem aquilo que na época estava sendo bonito, estava sendo considerado perfeito. Então, a educação física, ela vem para auxiliar essa questão de estética. Mas a questão de estética, nós não devemos pensar que a estética, você estar introduzido nesse padrão de corpo, não significa que você tem uma autoestima elevada. Muitas pessoas possuem um corpo ideal, dito cujo ideal pela sociedade, mas a autoestima dela tem altos e baixos, ela tem pouca autoconfiança, ela não se considera uma pessoa perfeita, uma pessoa bonita, uma pessoa elegante, ela tem dificuldades de aceitação. É tanta pressão que a pessoa possui de um corpo ideal que ela acaba esquecendo das suas qualidades, das suas características, das suas funcionalidades. Ela acaba apenas pensando no fato de obter aquele corpo ideal. Hoje está muito frisado, muito comentado essa questão de corpo ideal. Nas redes sociais, nós observamos que o corpo ideal tem que ser mostrado, tem que posar, fazer várias poses, tem jeitos e maneiras de fazer uma pose para parecer mais magra, para enganar, para ter um abdômen definido, para enganar aquela pessoa que está vendo, tendo Photoshop, tendo modificações, claridade, efeitos. Então, a autoestima da pessoa, ela acaba sendo afetada por conta dessa pressão psicológica de um corpo perfeito. Ainda assim, estamos lutando por essa questão de que não existe corpo perfeito.
O corpo perfeito é aquele que funciona, aquele que a pessoa é feliz, aquele que está presente. Então, o corpo perfeito é a pessoa ser feliz. Esse é o corpo perfeito. Ainda estamos introduzindo essa ideia, mas como é algo que vem lá dos primórdios de um biotipo, de ter um corpo ideal, é muito difícil a gente bater na tecla e a gente mesmo falar que nós nos amamos, que a nossa autoestima é alta porque eu me amo, eu conheço meu corpo, eu sei minhas características, mas na verdade, a gente se afeta muito quando uma pessoa fala que o nosso corpo tá assim, que a gente engordou, que a gente emagreceu, que a gente tá diferente, que gostava do cabelo antigamente. Você faz um novo corte de cabelo e a pessoa chega pra você e fala: nossa, eu preferia você antes. E isso acaba afetando a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Então, na sociedade hoje está muito pregnado isso, que ainda temos corpo ideal. Nas mídias estamos engatinhando essa questão de corpo ideal não existe, mas infelizmente é muito difícil. E você vai entender agora por que é tão difícil da sociedade hoje, atualmente, aceitar o corpo do próximo sem dar palpite, sem lançar palavras negativas, sem preconceito. Agora, neste momento, você vai entender o porquê que a sociedade tem essa dificuldade de aceitar o corpo, de ter uma confiança, de ter uma autoestima. Então, nós temos aqui a evolução de padrão, como eu já havia mencionado. Na pré-história, nós iniciamos essa questão de que o corpo, na pré-história, ela tinha suas finalidades e também esteticamente tinha os seus biotipos, os seus corpos definidos. Definido no sentido de essa é perfeita, essa não é perfeita. Então, lá na pré-história, já existia essa questão de diferença de corpos. Essa questão de hierarquias, então era dividido em formas de maior para menor, era dividido essas áreas hierárquicas. Os homens usavam garras e peles de animais. Os homens usando garras e peles de animais, ele se mostrava para aquela tribo, para aquela comunidade social, que ele era superior, porque ele matou um urso e ele está usando a pele do urso. Então significa que ele tem força, ele tem resistência, ele é mais ágil, ele é mais forte, ele é mais rápido. Então, quanto mais o homem tinha peles, tinha dentes, tinham garras de outros animais, mais poder aquele homem tinha. Tendo poder, ele era considerado o chefe da tribo. Então, já na pré-história, nós já temos hierarquias, divisões de classes. Para as mulheres, em questões de corpo, estética, a obesidade era sinônimo de beleza e fertilidade. Então, na pré-história, nós temos a questão que a mulher, sendo obesa, ela é considerada fértil e ela é considerada um símbolo de beleza. Então, se a mulher ela não era obesa, se ela não era, não tinha um corpo considerado fértil, ela era descartada, ela era não tinha uma função social, ela simplesmente estava ali. Ela era considerada infértil, ela era considerada doente. Então, já na pré-história, nós temos a ideia de que o corpo vai definir alguma coisa. Então, as mulheres obesas era sinônimo de beleza e fertilidade. Então, quanto mais a mulher come, mais ela engorda, mais ela era bonita, era sinônimo de beleza. Saindo da pré-história e entrando na Idade Média,
Temos a ideia de beleza, mas de uma maneira mais... Temos a ideia de beleza, mas de uma maneira mais romântica. Então, a mulher, para ser considerada bela, ela não precisava mostrar o corpo, não precisava ter um tipo de cintura, ter tantos centímetros de quadril, se ela era magra, se ela era obesa, se ela era gorda, não tinha essa questão. A mulher considerada bela era aquela ligada à fidelidade e castidade. A fidelidade seria fiel ao marido, fiel à sua família, fiel à igreja. Então, quanto mais a mulher era fiel a essas questões, ela era considerada bela. Fidelidade e castidade. A castidade significa servir à igreja, servir ao seu marido, ao seu pai. Então, ser serva da família e da igreja. Então, a mulher estava ligada a essa questão de fidelidade e castidade. Então, era algo muito profano, imoral e indecente uma mulher querer modificar o seu corpo ou fazer exercício físico. Então, quando a mulher resolvia fazer exercício físico, então, por exemplo, uma caminhada para questão de saúde, aquela ação que ela estava praticando era algo profano, era algo imoral e indecente. O que acontecia com ela? Castigo. Com penalidades de morte ou apenas ações de vergonha. Então, colocava ela exposta a um lugar no meio da cidade, no meio da praça, com alguma coisa trazendo essa questão da vergonha, ou com uma focinheira, ou amarrada, ou com correntes pelos braços, pelas mãos, deixada lá há vários dias. Então, essa questão de cuidar do corpo na Idade Média era algo super impossível. Se você fizesse, você ou era castigada ou você era morta. Então, a beleza estava ligada à igreja e à família, ao marido. Esse rei que eu coloquei aqui está ligado ao homem. Então, o maior exemplo de beleza, o maior exemplo de virtude, de grandiosidade é o rei. Então, o homem na Idade Média se espelhava no rei, gostaria de estar no lugar do rei e tenta se elevar na questão de hierarquia até o rei. Então, saindo da Idade Média e entrando no Renascimento, nós temos uma outra amplitude, uma outra visão do corpo humano, da autoestima, de estética, de corpo ideal. Então, aqui no Renascimento é algo completamente diferente dos elementos anteriores, da evolução anterior. No Renascimento, nós temos a exposição do corpo nu de maneira plena e perfeita. Então, é a partir do Renascimento que nós podemos observar pinturas que retratam a mulher nua como forma bela, uma forma perfeita, uma forma clara, de uma maneira plena. Então, a mulher, ela era colocada com pequenos tecidos ou um tecido só, tampando parte do corpo, e na pintura retratava
as curvas da mulher. Então, retratava a pele branca, retratava um rosto angelical, retratava um corpo perfeito. Então, as mulheres posavam nuas para que o pintor pudesse estar realizando essas pinturas. E por mais que a realidade não fosse perfeita, a mulher não tivesse a pele tão clara, não tivesse os olhos tão azuis, não tivesse o corpo tão definido, tão perfeito, na pintura era retratada como forma perfeita, como forma divina. Então, nós observamos isso em pinturas. Até hoje, nós podemos observar que o Renascimento mudou toda essa forma de exposição ao corpo. Já na Idade Média, não poderia mostrar o corpo, não poderia praticar exercícios para transformar o corpo. E já no Renascimento já é algo completamente diferente. O corpo já era exposto, já havia questões de saúde envolvendo a educação física. Então, no Renascimento, a ideia de corpo era completamente diferente dos elementos anteriores. Então, vejam como que o padrão de corpo perfeito é difícil de ser retirado da sociedade, porque desde a pré-história nós entendemos que existe um corpo perfeito. Então é muito difícil hoje em dia nós querermos essa evolução para tirar essa questão de corpo perfeito, porque já está predestinado, já está pregnado na comunidade, na sociedade, que tem que haver um corpo perfeito. Então, o nosso próximo slide vai nos mostrar os reflexos dentro do comportamento social. Então, aqui no nosso slide nós vamos tentar entender o que as mulheres, o que os homens tentavam fazer com o corpo para se encaixar em um determinado corpo perfeito, para se encaixar na comunidade, na sociedade, para não ser deixada de lado, para não ser excluída, para não ser banida, para ter um casamento perfeito. Então, essas questões, elas vêm nos atingindo até hoje. E hoje nós vamos observar como as pessoas estão aceitando e promovendo as ações que desde muito antes de hoje, desde a pré-história, nós vemos mulheres se submetendo a certas ações para se encaixar em um biotipo, em um corpo perfeito. Então, no século XIV. Então, no século XIV, o padrão que se baseava no tamanho da testa, pinturas desse período retratam mulheres e homens com testas grandes, um sinal de beleza. Então, lá no século XIV, o sinônimo de beleza, o sinal da beleza perfeita era o quê? Pessoas com testas grandes. Então, se você não tem testa grande, você não se encaixava nas belezas da atualidade, no século XIV. Estudos, cientistas falam que nesta época as mulheres elas tiravam parte do couro cabeludo para que a testa dela fosse maior. Então elas tiravam o cabelo, cortavam o cabelo e cortavam pequenas partes do tecido do couro cabeludo e para se encaixar no sinônimo de beleza da testa grande, do tamanho da testa. Então, padrão de beleza, sinal de beleza é o tamanho da testa. Quanto maior a testa, mais bonita a pessoa é. E isso era retratado em mulheres e homens. Então, não era só mulher que fazia esse tipo de ação para ficar com a testa maior, mas homens também.
E isso era retratado nas pinturas daquela época. A testa grande como sinônimo de beleza, como sinal de beleza. Então temos no século XV, mulheres com quilos a mais eram consideradas bonitas e cheias de saúde. Então no século XV, a mulher perfeita era uma mulher que possuía, que não era considerada magra, que não era considerada um biotipo ectodermo, e sim endodermo, que nós já comentamos na aula anterior. Então as mulheres que tinham quilos a mais eram consideradas mulheres perfeitas, mulheres belas, cheias de saúde. Então aquela mulher que era magra, ela era deixada de lado da sociedade e era considerada doente. Então, quando a mulher era considerada doente, ela não poderia ter filhos, ela não poderia casar, ela não poderia ter um emprego, ela não poderia ser livre. Então, a mulher magra era considerada uma pessoa com uma saúde que não tinha saúde e poderia passar essa questão para outras mulheres. Então, naquela época, os quilos a mais nas mulheres eram considerados sinônimo de beleza. Então, temos no século XVI e XVII que agora o jogo virou. Mulheres magras eram sinônimo de beleza. Então, no século passado, as mulheres que tinham quilos a mais eram mais bonitas. Agora é o contrário. Há relatos históricos de que as mulheres usavam espartilhos e corpetes para ajustar a cintura e garantir uma aparência mais bonita. Nós já observamos em livros, em filmes, em séries, que retratam esse século, que retratam essa questão de espartilho e corpetes. Então, a mulher colocava o espartilho, então tinha até um aparelho para que isso pudesse acontecer. Então existiam dois aparelhos. Um aparelho era uma espécie de madeira e um cano de madeira para que a moça pudesse se segurar. Quando a moça se segurava, as criadas ou a própria mãe da moça puxava o fio do espartilho. Quanto mais puxava, mais o espartilho fechava. Quando fecha, a costela da moça vai afinando, a cintura da moça vai afinando. Existe outro aparelho que a mulher ficava no meio e tinha uma espécie de ferro ou madeira do lado direito e do lado esquerdo, e ela estava com a cinta e o fio era amarrado em uma espécie de roda. Então a criada ou a própria mãe da moça rodava aquela roda, e aquele movimento de rodar fazia com que o espartilho fechasse. Quando fechava, então quanto mais ela rodava, mais o espartilho fechava. Essa questão de espartilho e corpetes para afinar a cintura tinha questões de saúde, envolvia questão de saúde. Por quê? Quando a mulher ela era submetida a essa questão de afinar a cintura, com o corpete tão rígido, tão fechado, ela quebrava uma costela, ou quebrava várias costelas. Quando ela quebra essa costela, ela acaba perfurando o pulmão. Então, por isso que em alguns momentos, em filmes, em séries, nós observamos que a moça está falando com um determinado rapaz e a um certo momento ela desmaia. Não é porque ela viu o rapaz, tá conversando com o rapaz, que ela desmaiou.
que é o que a mídia quer nos passar, mas sim pelo fato de ter quebrado a costela e ela não ter o fôlego suficiente, não ter danificado essa parte respiratória e ela acaba desmaiando. E isso acontecia muito e era risco de morte, sim. Naquela época se escondia essa questão de quebrar a costela e desmaiar, e tanto que se escondia que as pessoas acreditavam que a moça desmaiava de emoção. A moça desmaiou de emoção porque o cavalheiro lhe ofereceu uma taça, lhe ofereceu uma dança, então ela desmaiou de emoção. Mas na verdade é que houve uma quebra na costela e perfurou o pulmão. E então nós observamos o quão as mulheres eram submetidas a essas questões de beleza. Já no próximo século XVIII, a pele branca era considerada como um dos principais sinais de beleza. Alguns historiadores apontam que as mulheres chegavam a perder sangue para atingir uma cor mais pálida, logo mais branca. Então, já nesse século, a mulher era submetida à perca de sangue. Então, a beleza branca, quanto mais a pessoa era branca, mais era sinônimo de beleza. E isso era instaurado pelos reis e rainhas, pelas monarquias, por essas hierarquias. E aquelas pessoas que não possuíam aquele tipo de pele, tom de pele, elas se submetiam a esses tratamentos de perca de sangue para ficar pálida, falta de alimento, alimentos que tinham corantes, que tinham uma forma de corante natural. As mulheres não se alimentavam destes tipos de alimento para que a pele dela não fique mais vívida, mais iluminada, mais rosada, e sim mais pálida, mais branca. Então é nessa época, nesse século, que a pele branca foi instaurada como sinônimo de beleza, como sinônimo de perfeição, como algo angelical, como algo divino. Já no próximo século XIX, corpos avantajados voltaram a ser valorizados, especialmente entre a classe burguesa. Então, a classe burguesa, para que as classes menores não se iguale às classes maiores, o que era submetido? A classe burguesa começou a se alimentar muito mais do que as classes inferiores. Então, o que acontecia? As mulheres engordavam, os homens engordavam. Como nas classes inferiores a escassez de alimento era escaldante, era gigantesca, o fato da mulher ser mais cheia era sinônimo de beleza, porque era muito difícil na época conseguir alimento. Então, o que aconteceu? Essa foi uma estratégia da classe burguesa para que as classes inferiores não se igualem à classe dela, a classe burguesa. Então, para que haja uma diferença, as mulheres e os homens desta classe engordavam com mais facilidade para que haja diferença entre classes. E nós observamos também essas diferenças de classes como a vestimenta. Então, as classes superiores, vamos falar assim, porque existe uma classe do rei, da rainha, a supremacia, a burguesa, essa classe que tinha recurso financeiro, elas trocavam de roupa todos os dias, e todos os dias eram vestes diferentes, com tecidos diferentes, com modelagens diferentes. Por quê? Naquela época,
as classes inferiores queriam também estar igual ou superior às demais classes. Então eles copiavam, a classe inferior copiava vestes das classes superiores. Então, se uma mulher da época começou a vestir uma veste cinza, uma cor cinza, um vestido da cor cinza, as mulheres das classes inferiores começam a imitar o modelo e a cor daquele tecido. Então começa a igualar as classes. Então a monarquia, a burguesia, elas tinham essas trocas de vestimentas todos os dias por conta dessa questão de ser diferente, de não se igualar às outras classes. E isso é interessante que hoje nós observamos, se você parar para analisar, hoje nós observamos que o consumismo ele está muito presente. Então, a pessoa, principalmente a mulher, ela é submetida com cargas, com revistas, com mídias, com redes sociais, a todo momento, para que ela compre a determinada roupa do momento, ou ela vista ela calce aquele calçado que está na moda. Então a moça vai lá, vamos colocar um exemplo do tie-dye. Tie-dye é uma roupa que é toda colorida e que pode ser fabricada em casa, mas também pode se comprar. Então o tie-dye, ele pode ser roupa, pode ser calçado, pode ser bolsa, acessório, pode ser o que você imaginar de tie-dye tem. Então foi voltou essa ideia de tie-dye, que isso era na época de 80 e 90, o tie-dye tinha outro nome, então veio essa moda, voltou essa moda de tie-dye. E essa moda foi colocada para famosos, mulheres influencers começavam a usar, começavam a influenciar outras mulheres e falavam que a roupa era do momento, que valorizava isso, que que era muito bonita, que podia ser usada em qualquer ocasião, que era conforto, enfim, foi feita a propaganda do produto e automaticamente as mulheres foram consumindo aquele produto. Quando você observa agora com o passar do tempo, você não observa mais mulheres com roupas combinando, tipo conjunto tie-dye. Não tem mais, porque foi uma moda passada, já foi ultrapassada essa moda. Então se você usar uma roupa que não é de acordo com a moda atual, você está desatualizado, você está sendo ridicularizada. Então o consumismo é tão grande para que as pessoas possam consumir aquele tipo de material, aquele tipo de produto. Então, hoje já não é mais comercializado o tie-dye, mas daqui a alguns anos provavelmente volte o tie-dye com outro nome e com outro tecido e volte a ser comercializado. Então, entendam que o processo de roupa, o processo de calçado da moda, o processo de estar na moda, estar atualizado, é uma estratégia para que haja consumismo, é uma estratégia para que haja financeiramente, que rode financeiramente o comércio, não só o comércio, mas regiões exteriores, é tudo uma questão de marketing. Então fique atento quando surgir modas que você acha muito bonita no momento, mas futuramente você vai pensar, nossa, por que eu comprei isso? Não precisava, já tinha uma calça, eu tinha uma blusa, não precisava comprar. Então o consumismo está presente também nos dias atuais. O consumismo como forma de estética, como forma de beleza, ele está presente também. Então observe essa questão de estar na moda e não estar na moda. É necessário você estar na moda? Ou é necessário você se vestir bem na ocasião certa? Você ter roupas, um guarda-roupa inteligente, porque uma peça eu posso usar de várias
maneiras e várias formas. Esse é o guarda-roupa considerado inteligente. Então, observe também essas questões que podem estar acarretando uma autoestima, uma autoconfiança, não só na própria pessoa, como também na criança, no adolescente, principalmente, nos idosos. Então, observe essa parte de jogada de marketing. Então, como nós vimos, esses são os reflexos de comportamento social. O quanto a mulher e o homem se submetem para estar no momento, estarem atualizados com o corpo ideal. Então, as mulheres perdem sangue, né? Naquela época, as mulheres perdiam sangue para ficar com a aparência mais bela, porque naquela época era considerada a mulher bela, bonita, a mulher que tinha pele branca. É complicadíssimo, então, nós tentarmos mudar a sociedade atual. Isso é com o passar dos anos. Os reflexos do comportamento social se você observar, se aprofundar no assunto, é algo que você fica assustado. Só que no momento que você está vivendo, parece normal. Por exemplo, é normal você se submeter a cirurgias. Hoje é normal. Futuramente, talvez, as pessoas que estarão estudando o século XXI vão parar e pensar, nossa, essas pessoas eram doidas. Assim como nós estamos pensando nesse momento dessas mulheres perdendo sangue para ficar mais branca. Ou como o tamanho da testa, cortando uma parte do couro cabeludo para ficar com a testa maior. Então, essa questão de beleza, de estética, de autoestima, ela deve ser estudada, deve ser um assunto delicado, que tem que ser abordado em academias, principalmente, em escolas, em clubes sociais, em projetos sociais, porque a autoestima, ela retrata a pessoa. Então, esses comportamentos sociais é porque um determinado grupo de pessoas colocou que aquilo era perfeito, e aí as demais seguem aquela perfeição. E se você não seguir, você é errado, você não é perfeito, você tem julgamentos, tem preconceitos. Então, há muito tempo nós lutamos com essa questão de comportamento social em relação à autoestima, em relação à confiança, em desenvolvimento mental, para que não siga essa questão de perfeição. Temos agora o século XX, ainda falando de reflexos dentro do comportamento social. Falaremos agora do século XX. Homens modulados por esportistas, sendo inteligentes, e mulheres magras com o corpo destacado. Então, já no século XX, nós podemos observar que o homem ele já é colocado para que ele seja um corpo esportista, ou seja, um corpo perfeito, um corpo definido, um corpo que mostre que ele pratica exercícios físicos, que ele se preocupa com a estética, que ele é vaidoso, e mulheres magras destacando regiões do corpo, como seios, pernas, busto, nessa questão de corpo magro e modulado, destacado. Então, a mulher perfeita no século XX é aquela que é magra, com aquele vestidinho vermelho, justíssimo, com um decote V, decote em coração, até o ombro. Então, é nesse século que o corpo magro volta a ser destaque, a ser perfeito, a ser algo maravilhoso, que deve ser seguido, e aquele que não segue é imperfeito, é ridicularizado. Então, o corpo feminino também muda como o corpo masculino. Agora, nós vamos falar do Brasil contemporâneo. Vamos falar
no século XXI, que é no momento que nós estamos vivendo, que é o século XXI, que é o momento em que a sociedade está girando em torno dessa questão de autoconfiança, de marketing, de autoimagem, de perfeição. Então agora, no Brasil que nós vivemos, os corpos são movidos a cirurgias plásticas como fator principal a influência nas redes sociais. Então, no Brasil hoje, é bonito aquela mulher que tem silicone, é bonito aquela mulher que tem silicone nos glúteos, é bonita aquela mulher que fez lipolete, que tem uma barriga trincada, que tem uma barriga definida. É tudo uma questão de jogada de marketing através das redes sociais para que você adquira um corpo que no momento está sendo considerado perfeito. Hoje, um corpo perfeito é o corpo que eu acabei de falar a vocês. Lipo LED, o famoso lipo LED, que todas as famosas estão fazendo. É silicone nos seios, nos glúteos, magreza, é uma pessoa magra, loira, com cabelos longos, talvez não é tão loira, mas que tenha cabelos longos. Então, o sinônimo de beleza hoje é esse. E o que interfere na autoestima da pessoa? O que esse corpo ideal vai trazer para a pessoa que não consegue ou que está tentando chegar a esse tipo de corpo? Então, a autoestima, ela é jogada, deixada de um lado e pensada apenas no corpo ideal. Hoje nós estamos lutando para que essa questão desse corpo ideal que eu acabei de demonstrar não seja colocado para todo mundo, que seja banido essa questão de corpo perfeito, e sim corpo que é corpo feliz, o corpo realizado, o corpo que tem suas funções, tem suas características, tem seus defeitos. Então, hoje ainda está caminhando, mas é muito difícil, como eu já disse para vocês. Já faz muito tempo que o corpo perfeito está na sociedade. Então, retirar essa questão de corpo perfeito, de cabelo perfeito, de unha perfeita, de mão perfeita, é difícil demais. Mas eu estou colocando aqui para que vocês possam observar essa questão de que a todo momento nós somos lançados com notícias de que famosa fez lipolete, outro famoso fez cirurgia, tá com desconto, tem sorteio de cirurgia, tá com desconto em tal cirurgia, rinoplastia, tá todo mundo fazendo, vamos fazer também. Então é tudo uma jogada de marketing para que você coloque o seu corpo em risco, para que você gere lucro, para essa questão de estética, para essa questão de governo. Então, gente, prezem a saúde mental de vocês. Essa questão de mexer com autoestima foca muito na saúde mental. Então, é complicado. Não coloque, quando um aluno chega para você na academia querendo um corpo perfeito, tenta, ao decorrer dos dias, ao decorrer do tempo que ele está presente com você, tenta mostrar para ele que o corpo dele já é perfeito, ele só vai aprimorar essa questão da estética, ele só vai melhorar essa questão de corpo definido, de perder quilos, ele só vai aprimorar, mas que o corpo dele já é perfeito. Então, tente, você educador, você profissional, tenta colocar isso para o seu aluno, para o seu cliente, que ele já tem um corpo perfeito, porque ele já tem uma saúde, ele está ali com saúde, então isso já é uma perfeição, né? Coloque isso para ele, para que ele não venha afetando a autoestima dele, a autoconfiança, porque nós observamos nas redes sociais um mundo perfeito, um mundo maravilhoso, em que as pessoas são felizes, em que as pessoas têm dinheiro, em que as pessoas
vão de barco para não sei aonde e tem o corpo dos sonhos. Mas na verdade a rede social é toda maquiada, tem toda uma história, tem o porquê dele ter postado aquilo, tem uma jogada de marketing, tem, como diz, tem visualizações e comentários acima daquilo que ele precisa adquirir. Então, se você está olhando um corpo perfeito e você se compara àquilo, isso vai te fazer muito mal na saúde mental, isso não vai te trazer benefícios nenhum e só vai fazer com que você aceite aquilo que está sendo proposto. Que você vá lá no centro cirúrgico, que você faça uma rinoplastia, que você faça uma lipo-LED, enfim. São pequenas questões que você vê a todo momento que você acaba aceitando aquilo. Então eu coloquei aqui atualmente, esse é um exemplo de que, eu coloquei apenas um desenho, tá, gente? Isso aqui é apenas um desenho, mas que retrata muito bem a nossa sociedade em si, de uma pessoa magra, de uma pessoa perfeita, com o rosto levemente perfeito, levemente alinhado, os lábios alinhados, os braços finos, as curvas, enfim, esse é o corpo atualmente. Uma pessoa magra, alta, loira, com o corpo definido, com o tanquinho definido. Essa é o corpo ideal neste momento em que nós estamos vivenciando. E eu tenho uma criança lá que não tem esse tipo de corpo, se a gente ficar comentando, ela já sofre esse tipo de pressão psicológica por conta dos pais querendo que ela emagreça, que ela faça um regime. Mas na verdade tudo tem um tempo, tudo tem uma evolução, tudo tem uma questão de preparação. E isso aqui só piora a situação. A criança ela não consegue emagrecer, a criança ela começa a ter transtornos psicológicos, ter problemas psicológicos por conta dessa pressão atualmente. Então temos que demonstrar ao nosso aluno, ao nosso cliente, à nossa criança, que o corpo perfeito é aquele que possui saúde, é aquele que possui movimento, é aquele que possui funcionalidade, possui características, possui defeitos, porque o corpo do ser humano ele não é perfeito. Não existe algo perfeito a não ser algo divino. O ser místico, a nossa religião. Aí a nossa religião em questões perfeitas, mas o ser humano em si não é perfeito. Então coloque a criança essa questão de perfeição, que nada é perfeito. Então, a autoestima, como nós devemos trabalhar a autoestima? Trabalhar a expressão corporal, desenvolver a confiança, estabelecer união entre aluno e professor, promover a autonomia e atividades em grupo. Então, a educação física, ela vai transmitir ao aluno essa questão da autonomia. A gente vai trabalhar essa questão da autonomia, não, dessa autoestima. A gente vai trabalhar essa questão da autoestima. Trabalhar a expressão corporal, a criança, o aluno, se expressar, não ter a vergonha de estar falando, não ter a vergonha de estar demonstrando sentimentos, de ter opinião, de ter uma fala, de ter uma posição. Então, a expressão corporal, a educação física vai estar trabalhando essa questão e vai auxiliá-lo futuramente para que ele esteja preparado socialmente, para que ele tenha uma opinião. Desenvolver a confiança, então é na educação física, nas atividades da educação física, que nós vamos desenvolver a criança, o aluno, o jovem, a confiança nele mesmo, a confiança no colega, a confiança na instituição, a confiança nos responsáveis. Então, essa questão pode ser trabalhada com brincadeiras, com atividades lúdicas. Estabelecer união entre aluno e professor, isso é muito importante. Quando você mostra ao aluno que você está preocupado com ele, que você demonstra um carinho por ele, a criança ela acaba adquirindo essa união, estabelece essa união e confiança entre o professor.
Então o aluno ele vai te contar, ele vai se expressar, ele vai mostrar o que ele está sentindo, para que você possa estar trabalhando, desenvolvendo, aprimorando essas questões do aluno. Muitas crianças possuem dificuldade e se você, professor, estiver presente, se você ter esse vínculo com o aluno, essa dificuldade vai ser esquecida, vai ser trabalhada de uma maneira mais prazerosa para a criança e para o professor, porque ele vai entender a dificuldade do aluno. Existe uma questão que a professora da classe não conhece tão bem os alunos quanto a professora ou o professor de educação física. Porque com o professor de educação física que ela vai ter um contato, dependendo do professor, é lógico, ela vai ter um contato mais eficiente, mais claro. Então ela vai conseguir se expressar melhor. Então ela vai demonstrar situações em que a professora da classe, da turma, ela não identifica. E você, professor de classe, professor dessa turma, pode estar auxiliando a professora daquela classe. Então isso é muito importante. A educação física, com determinadas atividades, com objetivos nas atividades, ela pode promover a autonomia, que é essa questão da criança ser autônoma. Pegar um lápis sem pedir ajuda, amarrar um cadarço sem pedir ajuda, pegar um caderno sem pedir ajuda, ser autônoma, realizar as ações diárias da escola sem pedir ajuda. Então, ela ser capaz de fazer essas ações. E a educação física pode promover atividades em grupos, que pode motivar a autoestima dele, a autoconfiança dele, colocar uma brincadeira em grupo, em espírito coletivo, que vai estar transmitindo a confiança, a autonomia, a autoestima vai estar sendo elevada. Então, a educação física promove sim a autoestima, estabelece sim a questão da autoconfiança e autonomia. O que não praticar? Isso em questões de licenciatura e bacharel. O que não praticar? Não devemos, como educadores, praticar preconceito, não devemos praticar a falta de empatia, apelidos com cunho de desrespeito, atividades de exposição em que a criança não se identifica, comentários pessoais dentro do ambiente de trabalho ou incentivo de separação de classes. Essa questão de... Vamos falar de uma de cada vez. A questão do preconceito é você falar do preconceito de uma maneira tão... colocando para a criança, como que eu posso dizer, essa questão do preconceito é você falar do preconceito colocando apelidos, colocando conteúdo maldoso para a criança. A criança vê, a criança faz. Então, se você faz um comentário maldoso, a criança ela vai reproduzir esse comentário maldoso. Então, não pratique preconceito. A criança é baixa, a criança é magra, ela é gorda, ela é magra, ela é preta, ela é branca, sem preconceitos. Ela é criança. Falta de empatia é você, professor, não se colocar no lugar da criança. A criança não conseguiu fazer uma atividade, ela senta no chão e chora. Aí você chega lá com um tom muito alto, um tom de grosseria e fala pra criança que ela é fraca, que ela é chata, que ela... Gente, tenham empatia pela criança. Talvez aquela dificuldade é carretada de um trauma que aconteceu com ela. Enfim, conheçam os seus alunos e não tomem ações precipitadas. Apelidos de cunhos desrespeitosos, tipo... Ei, João Pé de Feijão. Não coloque isso. Ei, Florzinha. A criança ela não vai se sentir confortável com esse apelido. E o apelido pega, tá, gente? Se o apelido pegar, aquela criança vai se sentir tão humilhada, desconfortável, que vai ser sua culpa. Então, profissional, sem apelidos.
Atividades de exposição, quando a criança não gosta, quando a criança não consegue, quando a criança não está habituada, não pratica atividades de exposição. Por exemplo, uma brincadeira de mímica, ela não consegue executar essa brincadeira, então não coloque para ela executar, coloque para ela responder o que é que o colega está fazendo e não que ela pratique a mímica, porque ela não vai conseguir e isso vai gerar um desconforto para ela e comentários entre a classe. Comentários pessoais dentro do ambiente de trabalho. Então seria assim, filtrar os comentários pessoais que você está no seu trabalho, numa academia, numa escola, você começou a falar mal de marido, começou a falar mal dos filhos, começou a falar mal do chefe. São questões pessoais suas, não exponha isso ao aluno. O aluno não está lá para ouvir essas questões suas pessoais. As coisas pessoais, as atividades pessoais ficam na casa e não no ambiente de trabalho. Então, separe esses dois ambientes, casa e trabalho, porque se você juntar os dois, não vai gerar um benefício para você. Isso vai te prejudicar muito. Por conta de comentários, de espalhar uma fofoca, uma mentira, aumentar o teu comentário, o jovem, o adolescente aumenta o seu comentário. Isso vai te trazer um problema muito grande, muito sério. Incentivar a separação de classes. Então, por exemplo, a classe A é melhor que a classe B. Eu gosto só da classe A porque o pessoal da classe A respeita a professora. Não coloque isso. O que vai acontecer? Vai haver um certo conflito. No recreio, no intervalo, eles vão entrar em conflito, vão acabar tendo brigas, ações que promovem a violência, e isso não é legal, por conta de um comentário seu. Então, professor, não pratique, não incentive essa separação. Adentramos agora nas referências, que é o nosso fim da nossa aula. Eu espero que o conteúdo de hoje seja benéfico para a sua ação acadêmica, para a sua formação acadêmica. Qualquer dúvida e esclarecimento vocês podem estar colocando aí nos comentários. E desde já, eu espero vocês no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. E desde já, o meu muito obrigada.